explícitos e demonstram que você está protegido de qualquer doença contagiosa, infecciosa ou epidêmica, além dos venenos morais. Além do mais, estará também protegido dos vigaristas, ou do caçador de pássaros, que tenta montar uma armadilha para roubar seus bens ou sua poupança por meio de negócios fraudulentos. Seu eu superior o alertará e despertará para que não caia nas ciladas. Muitas pessoas me contaram que, durante epidemias de gripe, foram protegidas por completo, habitando nas promessas destes versículos. O pássaro protege sua cria cobrindo com suas asas. Os filhotes ficam livres do perigo. Um homem que fora falsamente acusado de influenciar o pai, que lhe legara todas as propriedades, permaneceu com a grande verdade. Sua verdade será escudo e defesa. Afirmava isto com frequência e, à medida que se amontoavam os contratempos e as falsas acusações dos parentes, que avançava a burocracia, ele continuava a reiterar: sua verdade será escudo e defesa. Os parentes, que eram gananciosos e prestavam falso juramento, ficaram gravemente doentes e retiraram a queixa. Ele estava vingado. A verdade o libertou. Versículos 5 e 6. Não temerá o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha nas trevas, nem a destruição que graça ao meio-dia. Durma na noite da alma. Você nunca deve ir dormir sem antes penetrar no espírito do perdão para si mesmo e todos os outros. Liberte-os a todos em Deus e deseje-lhes as bênçãos da vida. Uma criança que ver filmes de matanças ou ler histórias de crime, guerra, ética, antes de dormir pode ter pesadelos e ficar perturbada. Faça questão de dormir em paz e despertar com alegria. Seu subconsciente amplifica tudo aquilo que você depositar nele. Contemple as grandes verdades de Deus antes de dormir e repousará em paz e se sentirá descansado e refeito pela manhã. A flecha que voa de dia e a destruição que graça ao meio-dia se referem aos pensamentos e sugestões negativas que você ouve durante o dia, além das vibrações negativas da mentalidade massificada na qual estamos todos imersos. Se você continuar orando, restará muito pouco espaço em sua mente para estas sugestões negativas da mentalidade preconceituosa que penetram em todos nós. A destruição do meio-dia representa os problemas diurnos, dificuldades e empecilhos de que você tem conhecimento, bem como problemas financeiros ou conflitos emocionais com os outros. Você sabe que invocando a presença infinita e benéfica, sua lei e ordem, obterá resposta, trazendo ao seu ambiente harmonia e paz. O terror noturno e o peste que se espalha nas trevas podem se referir aos conflitos ocultos em seu subconsciente, moléstias iminentes, ou às atividades de pessoas que tentam abalá-lo agindo às ocultas. Você é aconselhado a não temer, porque a sabedoria do mais profundo de sua mente lhe revelará qualquer dificuldade oculta, vinda de qualquer fonte. Há pouco tempo, um homem de negócios contou-me que confiava em seus empregados, que trabalhavam para ele havia já 25 anos. Tinha um bom negócio, mas não dava lucro e ele estava sempre no vermelho. Fez a seguinte prece: a inteligência infinita me revela o que eu preciso saber sobre os meus negócios, e reconheço a resposta. Uma noite, ele teve um impulso irresistível de ir à loja, e descobriu os empregados em quem tanto confiava enchendo os carros deles de mercadorias. Recebera a resposta. Imediatamente demitiu-os e levou os filhos para trabalhar na loja. Versículos 7 e 8. 1000 cairão do seu lado, e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Apenas seus olhos hão de olhar e ver o castigo dos perversos. Isto significa que você pode desenvolver imunidades contra qualquer mal. Você fica intoxicado de Deus e recebe anticorpos divinos. A níveis mentais bem elevados, certas pessoas descobriram que não eram tocadas em meio a uma saraivada de balas. Muitos também descobriram a imunidade contra o fogo quando seus aviões se incendiavam e eles não eram atingidos. O fogo queima, mas a níveis de consciência mais elevados não queima. Os milhares de pensamentos negativos que nos bombardeiam a cada dia não podem perturbar ou danificar o homem que caminha com Deus e fala com Deus, e que se dá conta de que, devido à presença de Deus dentro dele, não pode ser atingido, não pode ser ferido, nem pode sofrer. Deus em você é onipotente, eterno, supremo, e a única realidade. Apenas seus olhos hão de olhar e ver o castigo dos perversos. É simples de compreender.
O salmista chama a atenção para não se ver apenas com os olhos, mas para estar pronto, prestar atenção, e perceber o que ocorre no mundo. Significa manter o mal e a negatividade longe de você. Você encara com objetividade todos os crimes, estupros e assassinatos que acontecem, e se recusa a permitir que esses acontecimentos irritem, aborreçam ou incomodem. Muita gente imagina o perigo ou os desastres em visões interiores e fantasiosas. Temem a doença, acidentes, velhice, e perdas de todos os tipos. Medo e ansiedade são formas de perversidade. Ressentimento, raiva e má vontade são estados emocionais que se expressam sob a forma de sofrimento e carência. Tais pessoas veem o castigo dos perversos, os que pensam de maneira negativa, em suas próprias vidas. Veja apenas o que é agradável e as coisas boas de contar. Aquilo que você perceber em espírito e aceitar em sua mente acontecerá na sua experiência, e você será abençoado. Versículos 9 e 1. Porque fez do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo sua habitação, nenhum mal atingirá, nem qualquer praga chegará à sua casa. Esta é uma promessa muito bela e bem definida. Mostra que você será sempre protegido, dirigido e observado pela magia do amor de Deus. Pensando frequentes vezes que Deus o ama, guia e dirige, que cuida de você, estará fazendo do Altíssimo sua habitação, porque lembra a si mesmo, constantemente, que o amor de Deus o envolve, encerra e circunda. Portanto, estará sempre imerso na sagrada onipresença e nenhuma dificuldade o atingirá. Isto está determinado de maneira clara e definitiva. Você deve se lembrar que a palavra promessa na Bíblia é a declaração definitiva de uma lei da mente, e tão exata e verdadeira quanto a lei de Boyle é uma declaração com consequências na física. Resultados, situações e experiências se seguem ao seu pensamento e imaginação normais. Seu estado mental sempre se manifesta na tela do espaço. Habitando as grandes verdades deste salmo, você pode desenvolver imunidades contra qualquer perigo. Versículo 11 e 12. Pois ele encarregará seus anjos de protegê-lo, para guardá-lo em todos os caminhos. Eles o levarão pela mão, para que não tropece nas pedras. Este texto magnífico toca no coração a melodia de Deus. Conscientize-se do significado destas promessas. Os anjos representam os mensageiros de Deus, impulsos de inspiração que agem dentro de você, ideias espontâneas que trazem luz à sua mente, revelando-lhe a resposta, sopros interiores do Espírito, e advertências internas que o guiam e guardam. Encare os anjos como diretrizes divinas, que o conduzem em todos os seus encargos, na escolha de sua comida, companhias, meios de expressão, investimentos e todas as outras fases de sua vida. Em outras palavras, você estará salvaguardado em todas as suas jornadas e tarefas. Versículo 13. Com os pés esmagará leões e cobras. Sim, leões ferozes e cobras venenosas. Está escrito que Daniel, quando foi preso no covil dos leões, deu-lhes as costas e voltou-se para a presença de Deus dentro dele, sabendo que seria protegido de todo mal. Os leões, que eram mantidos famintos até a hora da festa, não maltrataram o profeta. Os leões significam de maneira simbólica qualquer problema grave, como as doenças chamadas incuráveis, a pobreza ou algum perigo iminente. Como Daniel, devemos voltarmos-nos para a luz benéfica de Deus, sabendo que lá está a solução e a saída. A cobra significa complexos ocultos, tendências neuróticas e psicóticas, rancor oprimido, e ódio reprimido. A cobra ou serpente o ataca nas sombras, quando você menos espera. Você com certeza já viu pessoas tomarem uma bebedeira ou perderem a cabeça por causa de um simples incidente. Muitas vezes certos homens dizem que ouviram uma voz dizendo-lhes para matar, fazer e acontecer. Isto se deve a um complexo existente no subconsciente deles. O complexo é um grupo de ideias carregadas de emoção destrutiva e ocultas no recesso do subconsciente. Você é aconselhado a dissolver, neutralizar e obliterar todos esses modelos negativos e subjetivos, preenchendo seu subconsciente com as verdades de Deus, retirando assim todo o lixo do mais profundo de sua mente. Versículo 14. Porque depositou em mim o seu amor, eu o libertarei. Vou elevá-lo bem alto, porque conhece meu nome. Amar a Deus significa dedicar toda a sua fidelidade, lealdade e devoção ao poder único, chamado na Bíblia de Eu Sou.
Isto quer dizer que você tem conhecimento de ser o espírito vivo dentro de você, onipotente, supremo e o único poder criativo. Você não deve, em qualquer circunstância, dar poderes ao mundo dos fenômenos ou a qualquer coisa criada. Fazê-lo seria colocar a criação acima do Criador, o que é absurdo. Existe apenas um poder único, e ao reconhecer tal poder, o recusar-se a dar poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa, ou a qualquer astro, situação ou circunstância, você estará amando a Deus, porque é fiel ao poder único. Saber que existe apenas um poder, e que ele responde à sua confiança e fé, libera-o de seu problema e o coloca em liberdade. Ao começar a rezar e usar este salmo, estará demonstrando sua fé em Deus e atirando seu amor até o infinito. Enquanto perseverar, o dia nascerá para você e todas as sombras se dissiparão. Na Bíblia, o nome de uma coisa significa sua natureza. A natureza da inteligência infinita é a resposta. Ela responde ao seu pensamento. Deus é tudo que existe. Além de ser voltado para a resposta. Deus é todo-poderoso, toda sabedoria, amor ilimitado, harmonia absoluta, paz absoluta, é onisciente e onipresente. Conhecer todos estes atributos, potências e qualidades de Deus é colocar-se no alto, acima de seus problemas, e libertar-se devido à sua compreensão e profunda conscientização. Contemplar a Deus em ação significa harmonia e paz em tudo que o cerca. Você se torna aquilo que contempla, assim todas as suas dificuldades desaparecem. Versículo 15 e 16. Quando me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na hora da dificuldade. Vou libertá-lo e honrá-lo. Eu lhe darei a satisfação de ter uma longa vida, e demonstrarei minha salvação. Só a inteligência infinita conhece a resposta. Ao se voltar para aquele que é todo sabedoria, ele se voltará para você. Segundo a lei da relação recíproca, ele responde conforme a natureza de seu pedido. Você pode ter resposta para todos os problemas, receber diretrizes na hora da perplexidade, obter vitória em todos os desafios, e penetrar no trunfo espiritual. A vida longa prometida é uma vida de felicidade, onde você se liberta, se sente útil e contente. Deus é vida, e é sua vida agora. Você viverá para sempre. Primeiro ponha Deus em sua vida, e Deus lhe mostrará a estrada da vida, e todos os seus caminhos serão caminhos na alegria, e todas as suas estradas serão estradas de paz. Capítulo 13, esclarecimento sobre os Salmos 92 a 99, inclusive, Salmo 92, 1, 2. É bom agradecer ao Senhor, e cantar ao teu nome, seis Altíssimo. Anunciar de manhã sua bondade, e a cada noite tua fidelidade. No ano passado, quando fui fazer conferências em Honolulu, encontrei um senhor de 1 anos de idade, que me contou uma interessante experiência que tivera quando jovem. Seus pais morreram em um acidente. Ele perdeu o emprego. Sua namorada se casou com outro. E ele estava profundamente deprimido, desprezado e sem um tostão. Conversou então com um sacerdote havaiano, que estudara na sede da unidade, e que lhe forneceu uma prece a ser repetida frequentemente, como se segue: Senhor, dou graças pela paz e abundância que me pertencem agora. Ele escreveu a frase num cartão e colocou-o à cabeceira de sua cama tosca, e repetia sem parar. Sentiu-se animado, inspirado, cheio de entusiasmo. Novas portas se lhe abriram. Conseguiu um ótimo emprego, e logo chegou a vice-presidente da firma. Ficou muito rico e doou grandes somas a instituições de caridade. Seu segredo foi começar a agradecer pela riqueza e tudo de bom que o cercava. Seu subconsciente respondeu e ampliou seus bens de maneira abundante. Ele aprendeu que tudo aquilo que você louva e abençoa você amplifica. O jardineiro louva e abençoa as sementes que deposita no solo, e depois obtém um lindo jardim cheio de flores, que crescem luxuriantes sob as vibrações dos louvores e bênçãos. Da mesma forma, quando você elogia um rapaz por um trabalho bem feito, ele passa a caprichar no serviço. O coração agradecido está sempre próximo de Deus. Em tudo dê graças, e Tessalonicenses 5:18. O motivo para dar graças é que isto mantém sua mente fixa e focalizada na origem de todo o bem. Ao depositar sua fidelidade e lealdade no Espírito vivo dentro de você, a origem de todas as bênçãos, você descobre a resposta ao seu pensamento habitual, e é abençoado muito além de seus sonhos mais profundos.
Salmo 92, 6. O homem estúpido não tem conhecimento, nem o imbecil compreende isto. O texto se refere aos que não consideram as leis da mente, portanto, não compreendem a lei da causa e efeito. São estes os imbecis mencionados no versículo. Salmo 92, 1. Porém me fortalecerá como um boi selvagem. Serei ungido com óleo novo. Quando exaltamos a Deus dentro de nós, experimentamos essa exaltação em nossos corações e mentes, porque Deus se torna para nós aquilo que nós concebemos e acreditamos que Ele seja. Salmo 92, 14. Continuarão produzindo frutos na velhice, hão de crescer e florescer. A idade não é o passar dos anos, é o aprofundamento da sabedoria. Experiência traz conhecimento, assim sendo, o frutificar vem com a idade avançada. Não existe idade no espírito. O espírito não tem tempo nem idade, é eterno. Muitas pessoas aqui no mundo do lazer, em Laguna Hills, Califórnia, têm mais de 1 anos de idade, e muitos deles ainda estão ativos, cheios de vida e alegria em Deus. Vários homens com mais de 9 anos me contaram que desprezaram as restrições mais comuns para manter a saúde e ainda são felizes, alegres e saudáveis. Tive recentemente um encontro com uma senhora do Alabama, que aqui veio em visita a uns amigos. Ela estava com 98 anos, e disse que precisava diminuir seu consumo de vinho, pois há 40 anos toma quase uma garrafa de vinho por dia às refeições. Viaja pelo mundo em excursões, entende muito de fotografia e faz conferências em clubes de senhoras. Sem dúvida, é a atitude mental de cada um que determina as influências da comida e bebida, bem como do ambiente, situações e demais condições. Nenhuma idade está associada a coragem, fé, confiança, boa vontade, delicadeza, generosidade, amor e alegria interior. A alegria do Senhor é sua força, Neemias 8, 1. Muitos realizaram grandes feitos aos 8, 9 e até mais porque tinham o conhecimento da presença e poder da presença infinita dentro deles, que lhes possibilitou dirigir suas vidas pelos caminhos da alegria e estradas da paz. Amargor, hostilidade, inveja, aflição e autocondenação fazem as pessoas envelhecerem. Você pode envelhecer segundo o calendário, mas permanece jovem no espírito. Deus é o espírito vivo dentro de você, a sua realidade. A vida de Deus é sua vida. Portanto, você não tem idade, pois é o espírito sempre vivo. Você é tão jovem quanto o seu grau de consciência na presença e poder de Deus dentro de você. E é tão velho quanto a ignorância desta verdade eterna. Há muitos homens e mulheres de 40 ou 50 anos, e até mais, que ainda são crianças, emocionalmente falando. Não são maduros no sentido espiritual. Por exemplo, se você permite que os locutores de rádio e TV, outras pessoas ou situações o perturbem e agitem, pode então ser considerado criança, porque é controlado pelo meio ambiente. Compreenda que o poder causativo e espiritual é supremo. Quando você toma conhecimento de que o interior, seus pensamentos e sentimentos, controla o exterior, não permite que o mundo de acontecimentos e pessoas o perturbem e incomodem. Salmo 93, 4. O Senhor nas alturas é mais poderoso que o barulho das águas, sim, do que as poderosas ondas do mar. A ênfase deste salmo é o poder do Espírito, ou Deus, o Senhor, sobre a água, como no Gênesis. Água significa emoção, situação caótica e turbilhão. O Espírito pode controlar suas emoções e trazer harmonia e paz à sua experiência. Deus está em você, você está em Deus, e os dois são um. A conscientização desta grande verdade lhe dá confiança e força, a fé que move montanhas. Sempre que se sentir perturbado e confundido emocionalmente, dê-se conta de que o rio da paz de Deus flui através de você, e você acalma as águas de sua mente. Quando sua mente estiver quieta e calma, a resposta e solução virão na ordem divina. Salmo 94, 9. Aquele que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Aquele que formou os olhos, acaso não verá? Sua visão é espiritual, eterna e indestrutível. Você pode ver de olhos fechados. Muitos detêm a faculdade da clarividência. Conseguem ver o conteúdo de um envelope fechado e ler uma carta em seu bolso que você mesmo ainda não leu. Se tiver problemas de visão, pergunte-se a si mesmo se existe algo em sua vida que você gostaria de excluir ou se existe alguma coisa ou pessoa que você gostaria que desaparecesse.
Em outras palavras, pergunte a si mesmo por que o seu subconsciente está escolhendo seus olhos como bode expiatório. Os olhos são o símbolo da percepção espiritual. Uma senhora me contou que detestava ver seu marido chegar em casa bêbado. Ela queria varrer aquela imagem de sua mente. Expliquei-lhe que seu subconsciente tomou seu desejo no sentido literal e respondeu ao seu pedido, já que sua visão diminuía a cada dia. O marido decidiu abandonar a bebida e, conforme esta decisão, o subconsciente dele respondeu e ele se libertou. Ambos começaram a rezar juntos. Ela rezava o seguinte: vejo a presença de Deus em meu marido. A paz de Deus inunda sua mente e corpo. A presença infinita e benéfica flui através dele, que se torna perfeito. Deus o ama e protege. Ele utilizou uma prece semelhante para com a mulher e, à medida que continuava a contemplar a ação de Deus em seu marido, a visão voltou ao normal. Eis uma prece magnífica para recuperar a visão. De dia e de noite, vejo cada vez melhor no plano espiritual, mental e físico. Vejo a verdade, amo a verdade, sei a verdade. É Deus que olha através dos meus olhos, vendo suas próprias ideias de beleza e perfeição. O ouvido na Bíblia é o símbolo da compreensão e audição. Você precisa ouvir a verdade, conhecer a verdade e compreender a verdade. Deus fez seus olhos e ouvido e pode, por certo, refazer, curar e restaurar estes órgãos com perfeição, assim como qualquer outro órgãos. Uma prece maravilhosa para restaurar sua audição é a seguinte: ouço a verdade, amo a verdade, sei a verdade. Meus ouvidos são as ideias perfeitas de Deus, funcionando com perfeição todo o tempo. Meus ouvidos são instrumentos perfeitos que me revelam a harmonia de Deus. Estou sintonizada com o infinito. O Espírito Santo estimula minha audição e meus ouvidos ficam livres e abertos. Use esta prece lentamente, com calma e sentimento diversas vezes ao dia. Não negue o que afirma. Salmo 95, 1. Venham, vamos cantar ao Senhor. Vamos festejar o rochedo da nossa salvação. Salmo 95, 2. Vamos para diante de tua presença com gratidão, festejando-o com salmos. Salmo 95, 3. Pois o Senhor e o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. A tônica deste salmo é o rochedo, ou seja, o eu sou, fundamento de tudo no universo. O rochedo é aqui chamado de o Senhor, ou seja, o Espírito universal de vida, Deus, eu sou, puro ser, Espírito vivo e onipotente. E a atitude correta para com o Espírito e a de alegria. O versículo 2 nos dá a abordagem correta para com o infinito. O homem primitivo tentava conseguir favores de Deus prostrando-se, implorando, suplicando e bajulando. Hoje em dia, o homem encara Deus como a inteligência infinita, operando por meio da lei criativa. A presença divina também tem todos os elementos da personalidade, como capacidade de escolha, vontade própria e iniciativa, bem como amor, alegria, paz, sabedoria, inteligência e harmonia. E entra em contato íntimo e pessoal com o homem que sintoniza a lei e a opera com honestidade. Quando o homem descobre as maravilhas da presença infinita, eleva-se dentro dele o louvor, gratidão e exultação ao seu espírito. Da mesma maneira que o garoto que descobre algum segredo da química ou da natureza vibra com isso e corre alegremente para contar a seu pai a descoberta. A tendência do garoto é exultar e louvar o seu achado. Você sabe muito bem que o louvor e ação de graças não modificam Deus nem a lei, mas este modo de encarar as coisas, esta atitude mental de sua parte provocam uma mudança interna de coração e mente, transformando num polo magnético espiritual e mental, que atrai todo tipo de bem, inclusive dinheiro, das origens as mais diversas. Sua gratidão, louvor e ação de graças não devem ser expressadas por uma atitude de bajulação ou servilismo de quem pede favores. Ao contrário, deve ser um alegre movimento de sua mente, no qual você se rejubila por ser capaz de se voltar para a presença e poder infinitos que existem dentro de você, com consciência de que todas as coisas de que precisa e pede estão dentro de você em princípio, esperando serem aceitas com um coração alegre e agradecido. Tudo estará pronto se a mente estiver. Shakespeare. Salmo 95, 4. Em sua mão estão as profundezas da terra, a força das montanhas também lhe pertence. Salmo 95, 5. O mar é dele, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra firme. A palavra terra na Bíblia não se refere apenas a este planeta.
Na verdade, significa manifestação ou expressão resultante de uma causa. Como você já sabe, toda causalidade ocorre em sua mente. Seu corpo, seus negócios, sua vida familiar e suas experiências não passam de manifestações de seus estados mentais. Em linguagem simples, sua terra é o conjunto de suas experiências e situações externas. As palavras herdar a terra mencionadas nas Beatitudes significam que você tem o domínio sobre todas as suas experiências externas. Isto quer dizer que você detém o poder de trazer harmonia, paz e sucesso para a sua vida. A força das montanhas mencionada no versículo 4 se refere à inteligência suprema dentro de você, que lhe responde e inspira, revelando-lhe o que precisa saber a qualquer momento em qualquer lugar. A palavra mãos do versículo S se refere ao poder do Onipotente. Com suas mãos você molda, modela, dá forma, cria e dirige. E, portanto, um símbolo do poder criativo dentro de você também serve para lembrar que Deus criou o universo e as galáxias do espaço. Salmo 95, 1. Durante 40 anos me desgostou esta geração, e eu disse: é um povo que desviou o seu coração, que não conhece meus caminhos. Durante 40 anos não são 40 períodos de 12 meses, mas o tempo que leva sua consciência para se manifestar. Sua consciência significa sua maneira de pensar, sentir, crer e aceitar mentalmente. 4 em linguagem simbólica significa o mundo objetivado. 10 é o número dos princípios masculino e feminino em você. 1 é sua mente consciente. 0 representa o aspecto feminino, o ventre, seu subconsciente. Multiplique 1 por 4 e terá 4, o que significa que em qualquer estado mental que você habitar, será agora manifestado em seu mundo. 40 simboliza também o término de uma atividade em sua consciência. Este simbolismo está retratado por toda parte na Bíblia, onde vemos que os israelitas vagaram 4 anos pelo deserto antes de chegarem à Terra Prometida. A Terra Prometida significa harmonia interior, paz de espírito, prosperidade e preenchimento dos desejos de seu coração. Noé habitou na arca durante 40 dias e finalmente libertou-se e experimentou a alegria da prece respondida. Diz ainda que Jesus jejuou 40 dias no deserto e depois começou a pregar que o reino do céu estava para chegar. Todas estas histórias são meramente psicológicas, indicando uma transformação da mente. Quando o homem jejua das velhas ideias e falsas crenças do mundo e se alimenta das verdades eternas, que são as mesmas ontem, hoje e sempre, disse que jejuou por 40 dias. O desvio mencionado no versículo 10 se refere ao mau uso das leis da mente, cujo resultado é o fracasso em todos os setores da vida. Salmo 96, 1. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cante ao Senhor toda a terra. Salmo 96, 2. Cantem ao Senhor, bendigam seu nome, manifestem sua salvação dia após dia. A ênfase deste salmo é rejubilar-se em Deus, porque você sabe como a presença divina lhe responde quando você a invoca. O nome é a natureza de Deus, que é amor ilimitado e inteligência infinita, e sua natureza é propensa a responder ao seu pensamento. Ao conhecer esta verdade, você tem motivo para se alegrar. Pode mudar seu mundo por meio do pensamento constante, assim, modificar as circunstâncias. Quando a qualidade dominante de sua vida interior é a alegria, quer dizer que você a experimentará em seu mundo externo. Quando você se lança a uma nova tarefa com alegria, o resultado só pode ser o sucesso. Alegria significa harmonia, paz, beleza, simetria, equilíbrio e bom humor. Diz a Bíblia: coração alegre atua como remédio, Provérbios 17:22. Eis o maravilhoso remédio espiritual. Sua alegria interna governa e controla todas as outras emoções, harmonizando os ímpetos, inclinações e impulsos de sua personalidade. Suas crenças e convicções religiosas devem lhe trazer alegria e paz interior. Sua religião deve elevá-lo acima do ruído e confusão do dia, porque a verdadeira religião é a prática da presença de Deus. Salmo 96, 6. Honra e majestade ficam diante dele. Força e beleza estão em seu santuário. Beleza e força chegam até você à medida que se habitua à presença divina. O Espírito que existe em você é a causa verdadeira, soberano absoluto, e único código a regular sua vida. Sabendo disto, não mais temerá pessoas, situações ou fatos externos.
Quando perder o medo, aflição e ansiedade, a força e beleza vão sobressair em seu coração. Dedique toda a sua lealdade e devoção ao Espírito que existe dentro de você, e experimentará uma alegria envolvente que transcende qualquer desapontamento, atraso, obstáculo e impedimento que aparecer na vida diária. O Espírito em você é Deus. E Ele é supremo. Saber isto é sua força e sua alegria. Salmo 97, 1. O Senhor reina. Rejubile-se a terra, alegre-se nela a multidão de ilhas. O tema deste salmo é o poder regulador do Espírito, ou Deus. O Senhor é o Espírito. Isto já é motivo de júbilo, porque você descobriu a presença, poder, causa e substância única. A multidão de ilhas se refere à multiplicidade de pensamentos e imagens mentais, que você reúne em um só feixe, ao qual anuncia a boa nova. Eis a melhor maneira de lidar com os pensamentos cegos, pensamentos coxos, e pensamentos surdos. Salmo 97, 2. Cercam-no as nuvens e a escuridão. Honestidade e justiça são a base de seu trono. O centro, ou trono, está dentro de nós mesmos e se chama presença infinita, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência está aqui. O reino do céu está dentro de você. O todo se irradia do centro e, à medida que você se sintonizar com o infinito, a totalidade, beleza e perfeição de Deus fluirão através de você. Nuvens e escuridão representam a confusão e ignorância, reinantes até que a honestidade, com o pensamento honesto, sentimento honesto e ação correta o governem. Sua justiça, se você conhecer a lei, será baseada nas verdades eternas e princípios atemporais e imutáveis. Salmo 97, 5. Os montes se derretem como cera diante da presença do Senhor da terra inteira. Isto significa que todo aborrecimento, disputa e problema, montes, percebido por seus 5 sentidos se fundem de maneira mágica e desaparecem quando você contempla a presença de Deus. Você é aquilo que contempla, e todo o seu mundo se funde e dissolve num passe de mágica à imagem e semelhança de sua contemplação. Salmo 98, 1. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. A vitória proveio de sua destra e do seu braço sagrado. Salmo 98, 2. O Senhor tornou conhecida a sua salvação, demonstrou abertamente sua honestidade aos olhos dos idólatras. A tônica e esclarecimento deste salmo é o júbilo. O autor trata, nos salmos anteriores, de todas as razões pelas quais você deve se rejubilar pela descoberta de que o Espírito Divino dentro de você é o seu Salvador. Os idólatras mencionados no versículo 2 se referem aos seus próprios pensamentos negativos, que lhe causam todas as dificuldades. Pensamentos falsos e errôneos são chamados de idolatras porque não estão de acordo com as verdades de Deus. Os idolatras não são uma referência a outros seres humanos. Salmo 98, 3. Lembrou-se de sua misericórdia e sua verdade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação de nosso Deus. A casa de Israel se refere ao povo do Eu Sou, porque estes reconhecem Deus, ou Eu Sou, como única presença e poder, e recusam terminantemente conceder poderes a qualquer coisa criada. Todo o poder é dado ao Criador, chamado Eu Sou, ou o Espírito Vivo e Onipotente. Você precisa prestar reconhecimento a Deus, não submissão. Salmo 99, 1. O Senhor reina e tremem os povos. Senta-se entre os querubins e estremece a terra. Os querubins são figuras simbólicas usadas na Bíblia para representar o supremo poder regulador de Deus e seu amor, bem como seus outros atributos. Já foi dito que os querubins abrem suas asas sobre o local onde está a arca, e a cobrem, ainda que não foram vistos. E lá estão até o dia de hoje. Isto significa a onipresença de Deus na vida espiritual do homem como um todo. A palavra querubim quer dizer proteção, ou vida sagrada. Você se une ao Espírito Infinito por meio do pensamento espiritual, da meditação e da prece. Ao contemplar a si mesmo sendo observado pela presença ofuscante e o escudo de Deus envolvendo, saberá que se trata de seu querubim. Salmo 99, 5. Exaltem o Senhor nosso Deus, e prostrem-se diante de seu pedestal, pois Ele é santo. Santo significa total ou na totalidade. Tudo que não é santo se deve ao fato de ser contrário ao princípio da totalidade, que é Deus uno e indivisível. Dê-se conta de seu próprio lugar na totalidade universal, como manifestação individual do Espírito.
Isto quer que somos todos filhos de Deus, e vivemos, nos movimentamos e temos nosso ser no princípio de vida única, que nunca nasceu e nunca morrerá. Salmo 99, 7. Ele lhes falava no pilar enevoado. Eles guardavam seu testamento e as ordens que lhes dera. Trata-se de linguagem simbólica. Ao ler sobre a longa jornada de hebreus pelo deserto, você vê que ficavam cobertos por um pilar de nuvens durante o dia e um pilar de fogo durante a noite. A terra por onde passavam cheia de desfiladeiros, precipícios e fossos, onde os agregados às caravanas facilmente se perdiam. Era costume ter um homem à frente, montado num camelo, balançando uma vara comprida com uma lata cheia de carvão em brasa na ponta. A fumaça que se elevava no deserto, e parecia um pilar de nuvem, podia ser vista a grande distância. À noite, o clarão do carvão em brasa podia ser visto com facilidade no escuro, e as fagulhas saíam da lata como um pilar de fogo. Para milhões de pessoas a Bíblia é um livro fechado, porque aprenderam a ler palavras que para elas não têm qualquer significado, ou que lhes soam como se Deus não passasse de um grande mágico. Einstein disse: Deus é um cientista, não um mágico. O fogo à noite se refere à inteligência infinita que o guiará pela noite das trevas humanas aos caminhos da felicidade e estradas da paz. Você pode sintonizar-se na frequência do amor e sabedoria infinitos. O Espírito há de guiá-lo até a paz, a alegria e a concretização dos desejos de seu coração. Aprenda a trilhar os caminhos inesgotáveis de seu Deus vivido. A inteligência infinita, o fogo à noite, também pode guiar, dirigir e revelar a resposta, mesmo quando estiver dormindo profundamente, a noite da alma. Eu, o Senhor, farei com que ele me conheça por meio de uma visão, e lhe falarei em sonhos. Números 12, 6. Capítulo 14, Esclarecimento sobre o Salmo 1 ou Salmo 1 ou versículos 1 e 2. Festejem o Senhor, todas as nações. Sirvam ao Senhor com alegria, venham à presença dele com cânticos. Shakespeare disse: Senhor que me dá a vida, dê-me um coração repleto de agradecimento. A gratidão é uma virtude que infelizmente falta no mundo de hoje. Agradeça por estar vivo. Pense alguns minutos como seria se você não tivesse nascido. Não veria as faces adoráveis de seus entes queridos. Não saberia o que é o sol, a lua e as estrelas, que Emerson chamou de pão de cada dia da alma. Nunca veria as glórias da natureza. Alegria representa harmonia, paz, beleza, riso e boa vontade. Quando você inicia uma tarefa com uma alegre previsão de sucesso, sem dúvida vai terminá-la e ser bem-sucedido, e será vitorioso no final, pois começo e fim são a mesma coisa. Você serve o Senhor com alegria ao aceitar sem restrições o fato de que existe uma inteligência infinita da qual fluem todas as coisas, e que esta origem lhe responde. Desta forma, você fica repleto de contentamento no coração. Você vem a esta presença com cânticos quando conhece a lei. Liras a lei, conforme foi transmitida pela Bíblia, e cheguem-se a Deus, e ele se chegará a vocês. Tiago 4, 8. Esta lei é o princípio natural de ação e reação, que é cósmico e universal. Ou, para melhor esclarecer, significa apenas que tudo aquilo que você imprimir em seu subconsciente será expressado de maneira semelhante. A atitude de alegria, com cânticos em seu coração, com louvores de gratidão pelo bem recebido, se transforma em convicção no mais profundo de sua mente, fazendo com que aquilo que você almeja se movimente em sua direção. Versículo 3. Saiba você que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e somos seus. Nós somos seu povo, e as ovelhas de suas pastagens. Existe apenas um poder único. Este poder é chamado de muitos nomes, como Alá, Brahma, Realidade, Espírito Infinito, Jeová, Senhor, o Poderoso, Inteligência Infinita, etc. Diziam os místicos da antiguidade. Ao lhe dar nome, não se pode encontrá-lo, e ao encontrá-lo, não se pode lhe dar nome. A Bíblia chama este poder de Eu Sou, ou Ser, vida, conhecimento. Quando você diz Eu Sou, na verdade está anunciando a presença de Deus que existe dentro de você. Tal Eu Sou inclui também Eu Fui ou Serei, porque tudo que foi, é ou será está contido nele. É a única presença do universo. Não pertence ao tempo nem ao espaço. Esta inteligência infinita criou a nós e a todo o mundo. Tendo-nos criado a partir de uma célula, e tendo feito com que nosso coração começasse a bater, conhece todos os processos e funções de nosso corpo e sabe como curá-lo e restaurá-lo.
O versículo 3 diz que somos o seu povo. A palavra humanidade significa o ser único aparecendo sob forma múltipla. Somos todos vestimentas usadas por Deus ao se mover pela ilusão de tempo e espaço. Somos as ovelhas de suas pastagens no sentido de que podemos nos deleitar mentalmente com as verdades de Deus. As ovelhas, em linguagem simbólica, representam os pensamentos semelhantes a Deus e os conceitos espirituais chamados na Bíblia de pão do céu. Todos nós precisamos do pão celestial da coragem, equilíbrio, paz, fé, confiança e amor. Quem, em verdade, pode viver sem este pão hoje em dia? Versículo 4. Entrem em seus portais com ações de graças, em seus átrios com louvores. Sejam gratos para com ele, e bendigam seu nome. Um senhor me contou que o oftalmologista lhe informara sobre uma possível perda de visão e, devido à sua idade avançada, pouco poderia ser feito. Entretanto, este senhor decidiu sentar-se por 1 ou 15 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, principalmente antes de dormir, e imaginar que conversava com o Espírito Infinito dentro dele, sabendo que este era seu eu superior. Ele afirmava com calma: "Obrigado, Pai, por minha visão perfeita." Continuava desta maneira, descontraída e sossegada até que uma sensação de gratidão dominasse sua mente. Todas as noites, adormecia com as palavras: "Obrigado, Pai, por minha visão perfeita", que ele afirmava repetidas vezes como uma canção de ninar, sabendo que o último conceito emitido enquanto estivesse acordado ficaria impresso em seu subconsciente, e seu subconsciente lhe respondeu. Ao final de um mês, voltou para uma consulta e o médico ficou abismado ao lhe contar que sua visão estava normal e que não eram mais necessários os medicamentos. Por repetir "obrigado, Pai" diversas vezes, sua mente e seu coração se elevaram até o ponto de aceitação. Quando os pensamentos de medo ou aflição vinham à sua mente durante o dia, imediatamente os superava com as palavras: "Obrigado, Pai, por minha visão perfeita", tantas vezes quanto necessárias. Os portais mencionados do Salmo representam sua mente consciente, que é a porta de entrada de seu subconsciente. Os átrios representam seu subconsciente, e quando você vai dormir com louvor e exaltação a Deus em sua vida, você está entrando nesses átrios com louvor. Seu estado mental elevado provoca a amplificação do bem em seu mundo objetivo, em todos os setores. Versículo 5. Pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua verdade permanece através das gerações. Creia na bondade de Deus na terra em que vivemos. Deus e bem são sinônimos. Misericórdia significa amor, e Deus é amor ilimitado. E todo o amor do mundo, como o amor dos pais por seus filhos, o amor à pátria pela qual homens e mulheres dão suas vidas, todo esse amor não passa de um ligeiro vislumbre do oceano infinito de amor que existe dentro de você. A presença infinita nunca pune, nunca condena. Punimos a nós mesmos quando utilizamos mal as leis da mente, por nossa ignorância, que é o único pecado do universo, e toda punição e sofrimento infligidos ao homem é mera consequência. A verdade é sempre a mesma ontem, hoje e para sempre. O amor é verdade, a alegria é verdade, a paz é verdade, a harmonia é verdade, a beleza é verdade, a abundância é verdade, a sabedoria é verdade, a lei e a ordem divina são verdade. A diretriz divina é verdade. Em outras palavras, Deus é a verdade, atemporal, imutável e sem idade. Quando você reconhece Deus como verdade e amor, o resultado é o agradecimento. Capítulo 15. Esclarecimento sobre os Salmos 1 a 1 ou 7, inclusive. Salmo 1 versículo 1. Cantarei misericórdia e justiça. A ele, ó Senhor, eu cantarei. Justiça, na Bíblia, significa decidir sobre a verdade ou falsidade de qualquer pensamento. Isto se processa em sua mente em todas as horas do dia. Julgamos com justiça quando pensamos, falamos e agimos sob o ponto de vista das verdades eternas. Rejeitar totalmente os pensamentos negativos e a crença em outros poderes, afirmar o que é agradável, nobre e semelhante a Deus, isto é escolher com justiça, e provoca felicidade e harmonia. Precisamos ter cuidado para não condenar os outros porque tornamos realidade o que eles aparentam, e tudo aquilo que tornamos realidade também demonstramos em nossas próprias vidas.
Misericórdia significa que, ao instalarmos a presença de Deus onde existe doença ou dificuldade, a situação começa a melhorar, o que é uma demonstração da misericórdia recebida. O amor divino que satura nossa alma é o agente da cura e da misericórdia. Versículo 2. Hei de me comportar com sabedoria, no caminho da perfeição. Quando virá até mim, entrarei em minha casa com um coração perfeito. O caminho da perfeição é viver e agir de acordo com os princípios da harmonia, totalidade e amor divino. Em minha casa significa seu pensamento mais íntimo. Versículo 3. Não colocarei a maldade diante de meus olhos. Detesto as obras dos que se desviam. Isto não me atingirá. Este versículo ensina a manter o mal longe de nós. Você pode ler sobre assassinatos, estupros e outros crimes hediondos, mas pode conservar um distanciamento destas notícias. Não se deixe envolver emocionalmente. O medo, raiva, hostilidade são formas de maldade espiritual. Pensando de maneira correta, você pode treinar sua mente para olhar o lado construtivo da vida. Só aquilo que você percebe e imagina em segredo pode vir a se tornar sua experiência. A palavra detestar neste versículo significa rejeitar totalmente as obras dos que voltam as costas às eternas verdades da vida. Versículo 8. Logo destruirei toda a maldade da nação, pois hei de exterminar os malfeitores da cidade do Senhor. Aqueles que não depositam suas mentes em Deus não podem habitar em harmonia, paz, saúde e felicidade, que formam a cidade de Deus. O povo que habita sua mente são os pensamentos, ideias, crenças, opiniões e conceitos diversos. Certifique-se de que eles estão de acordo com os padrões espirituais de verdade, nobreza e semelhança a Deus. Salmo 2 versículo 1. Por causa de sua ira e indignação, pôs-me, e levou para depois me abater. Versículo 11. Meus dias são como a sombra que declina, e vou secando como a relva. A ideia principal deste salmo é a depressão. Deus nunca fica zangado. Deus é amor ilimitado, harmonia absoluta, sabedoria ilimitada e alegria absoluta. É onipotente e onipresente, e o conhecimento disto colabora para a obtenção da paz absoluta. Não há indignação em mim. Isaías 27, 4. Deus não muda e não pode ficar zangado. A raiva é gerada por nós mesmos, a partir de nossa atitude mental. O estado depressivo assinalado no versículo 11 se deve à hostilidade e ódio reprimidos de nossa parte, que são absorvidos por nosso subconsciente. A solução é perdoar-se a si mesmo com tranquilidade, e solicitar que o amor de Deus preencha seu coração e mente. Quando estiver deprimido, uma boa coisa é visitar um amigo doente para lhe dar uma transfusão de fé e confiança. Em outras palavras, levantar-lhe o ânimo e inspirá-lo para invocar a presença infinita e benéfica, que o abençoará. Outro excelente processo é visitar um praticante espiritual e conversar sobre o seu problema. Depois rezarem juntos pedindo paz e harmonia. Muitas pessoas, quando estão deprimidas ou abatidas, ouvem músicas maravilhosas, leem livros sobre temas espirituais, ou praticam outro tipo de ação semelhante. Desta maneira, estão liberando os venenos mentais alojados no recesso de seu subconsciente. Salmo 3 versículo 1, 2. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e tudo que está dentro de mim, bendiga seu santo nome. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não esqueça seus muitos benefícios. Você pode bendizer qualquer membro de sua família ou qualquer pessoa, pedindo que o amor, luz, verdade e beleza de Deus se infiltrem na mente e coração dele ou dela. Sinta e saiba que a presença e poder de Deus atua por meio da outra pessoa, que é a presença da harmonia, saúde, paz, abundância e diretriz. Você bendiz o outro ao contemplar a liberação de sabedoria, inteligência e poder do infinito na outra pessoa. Bendiga seu negócio ou profissão, dando-se conta de que existe uma atividade divina acontecendo agora, e que a lei e a ordem divinas governam, controlam e dirigem seu negócio ou profissão. Bendiga quem considera seu inimigo, e todas as coisas funcionarão em seu benefício. Você não esquece seus muitos benefícios ao se conscientizar de que Deus é a origem de seu suprimento, indo de encontro a todas as suas necessidades todo o tempo. É maravilhoso. Versículo 3. Quem perdoa toda a sua iniquidade, quem cura todos os seus inales. O princípio da vida, ou Deus, está sempre nos perdoando.
Vemos isto a cada dia quando, por exemplo, nos cortamos sem querer, e o princípio da vida trata de curar o corte imediatamente. A tendência do princípio da vida é curar e restaurar o corpo em sua totalidade. A presença de Deus nunca pune nem condena. Você perdoa a si mesmo extirpando os pensamentos negativos e ofensivos. Se alguém o feriu ou ofendeu de alguma forma, você deve perdoar total e livremente o agressor. Lembre-se que você é o único pensador em seu universo, e está sempre sob a lei de seu próprio pensamento. Seu pensamento é criativo, portanto, você está criando para sua própria experiência aquilo que pensa sobre a outra pessoa. O ressentimento é o grampo que prende. Pratique o perdão desta maneira. Perdoa-o totalmente, mencionar o nome, e lhe desejo todas as bênçãos da vida. Sei o que digo, sou sincero, e decido que assim seja. Sempre que pensar nesta pessoa, logo a abençoarei afirmando: Deus esteja com você. Continue fazendo isto sempre que necessário, e descobrirá bem cedo que a tal pessoa raramente aparece em sua mente quando isto acontece, não há lugar para ela, e você está livre. Se você não consegue obter resposta para sua prece que pede prosperidade ou a cura de um problema físico, isto pode se dever ao fato de não ter perdoado alguém. Decrete uma anistia geral assim: desejo sinceramente para todos saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Decido isto em nível consciente e subconsciente. Irradio amor, paz e boa vontade a todos. A presença infinita e benéfica está agora focalizada naquele ponto de meu subconsciente onde reside o problema, e eu expulso, abrindo caminho para o Espírito Santo entrar, trazendo-me a totalidade e perfeição. Existe uma única presença benéfica. O médico trata da ferida, mas Deus a cura. Versículo 4. Quem salva sua vida da destruição, quem o coroa de bondade e misericórdia. Versículo 5. Quem o satisfaz com coisas boas, de modo que sua juventude se renove como a da águia. Dirija sua atenção para a origem universal da vida e se conscientize de como ela o sustenta e fortalece. Sua vida é a vida de Deus, e a vida nunca envelhece. Você está em unidade com Deus tanto em função quanto em princípio. Afirme com confiança: Deus é meu guia, meu conselheiro. Ele torna meu caminho perfeito. Você pode renovar sua juventude afirmando frequentemente: o poder rejuvenescedor do Espírito age agora em cada célula, em cada fibra de meu ser, tornando-me total, puro, viçoso e radiante com a vida e totalidade divinas. A cada momento de minha vida cresço em juventude. A energia vitalizante e incansável da vida de Deus flui através de mim agora. Sinto-me maravilhosamente bem, Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Atos 17 e 25. A origem divina doa continuamente. Versículo 7. Demonstrou seus caminhos a Moisés, e seus feitos aos filhos de Israel. Moisés percebeu de maneira intuitiva a grande lei da vida. A lei é cósmica, ou seja, ação e reação. Tudo aquilo que sua mente consciente imprimir no subconsciente, este último reproduz como forma, função e experiência. Os filhos de Israel representam as ideias espirituais. Israel significa qualquer pessoa que reconhece a soberania do Espírito e o reino de seu próprio pensamento. Os filhos deste tipo de mente são as ideias que curam, abençoam e inspiram. Salmo 1 ou 4. Há muita repetição neste salmo. Também ele representa a maravilhosa disciplinada atuação divina na natureza, indicando simetria, ordem, beleza, proporção, e o universo governado pela lei e a ordem divinas. Versículo 3. Quem deita nas águas as vigas de sua casa, quem faz das nuvens seu carro, quem caminha nas asas do vento. Muitas pessoas bloqueiam sua própria cura por se crerem incuráveis, ou por pensarem que é bom demais para ser verdade. Desta forma, constroem uma resistência inconsciente ao poder benéfico. Apagam-se as suas crenças anteriores, do tipo o desejo de Deus é que se sofra, ou dão ouvidos às decisões do mundo. Esta atitude ou crença da parte delas se opõe à crença e confiança ou bloqueiam o fluxo do espírito benéfico. O primeiro passo para superar esta atitude é estabelecer o desejo verdadeiro de curar, e só então conscientizar-se de que a tendência do princípio da vida é curar e restaurar. O próximo passo é começar a pedir que o miraculoso poder benéfico responda agora à sua mente aberta, descontraída e receptiva. Uma boa maneira de relaxar, por exemplo, é pensar numa folha de árvore.
À medida que focaliza sua atenção naquela folha, você relaxa automaticamente. Quando estiver descontraído, relaxado e acreditar na cura, a presença infinita e benéfica, conforme a comparação do salmista, será o vento que sopra na mente do homem, curando ao passar, quem caminha nas asas do vento. Salmo 5 versículo 9. A aliança que fez com Abraão, e o juramento feito a Isaac. Uma aliança é um contrato, e a lei inscrita em seu coração é apenas isto. Quando seu consciente e inconsciente estão de acordo sobre alguma coisa, sua prece é respondida. Você está em unidade com a presença e poder infinitos, e tudo aquilo em que crer e que aceitar como sendo verdade, acontecerá. Abraão significa pai de uma multidão. Isto representa o poder de sua mente em reproduzir suas ideias em expressões ilimitadas. Sua fé em Deus, aqui simbolizada por Abraão, lhe possibilitará transformar a multidão de suas ideias, sonhos e aspirações em manifestações na tela do espaço. Abraão, que agia sob inspiração divina, seguiu viagem para outro país, outro estado mental, onde sua prece, ou manifestações, aumentou tremendamente. Você é Abraão viajando pelo mundo, com inabalável fé em Deus, que lhe deu desejo ou ideia e que a realizará dentro da ordem divina. Isaac, que significa riso, quer dizer também a alegria do nascimento de Deus em seu coração e mente. É a conscientização de ser filho de Deus vivido e herdeiro de todas as riquezas de Deus. Você se rejubila em seu privilégio de expressar-se a si mesmo como filho de Deus. Salmo 6. Este salmo dá uma descrição geral das oscilações e inconstância do homem, bem como a constância de Deus, que é sempre o mesmo ontem, hoje e sempre. Versículo 7. Nossos antepassados não entenderam suas maravilhas no Egito, nem relembraram a multidão de sua misericórdia. Se rebelaram junto ao mar, o Mar Vermelho. E seu próprio estado mental ou de consciência que o traz para fora do Egito ou, em outras palavras, do sofrimento e da miséria. Consciência significa o seu modo de pensar, sentir, crer e tudo aquilo a que você dá consentimento mental. Sempre que você solucionar um problema ou se recuperar de uma doença, ou de qualquer outra situação desagradável, foi sua mente, ou sua consciência, que o recobrou. O Mar Vermelho representa os distúrbios emocionais ou doenças graves. Você pode caminhar sobre seus medos, dúvidas e falsas crenças e mantê-los sob seus pés. Conversei recentemente com uma senhora que acreditava ver uma força malévola agindo contra ela. Sua vida estava caótica. Ela estava confusa e apavorada. Disse que lhe aparecera uma artrite repentina, obrigando a usar bengala. A dor era intolerável. Parece que os remédios contra a dor não faziam muito efeito, e ela afundava em um mar de emoções descontroladas. Expliquei-lhe que não existe força malévola em parte alguma. Deus é tudo que existe, e Deus é infinitamente bom e perfeito. Sua mente recebe impressões e, quanto mais verdade você absorver, mais totalidade obtém. Isto significa que Deus está em você, e o exterior não é causativo, o que o nivela por cima das impressões que chegam através dos seus 5 sentidos. Reverencie a presença divina que existe dentro de você e comece a louvar e exaltar a Deus, da maneira como os salmos ensinam. É a presença divina que cura e o leva por entre as águas turbulentas de sua mente até a totalidade